Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Bem, estamos de volta para falar desta vez do Porto nesta retoma do campeonato. Começo pelo nosso convidado, novamente, o Pedro, para falar também, se calhar, do primeiro jogo contra o Famalicão, uma derrota. É verdade que contra uma equipa difícil, mas o que é que achas que faltou principalmente ao Porto para se deixar ser surpreendido pelo Famalicão? Acho que aquilo que faltou ao Porto é difícil de explicar. Lá está, já tínhamos falado no episódio anterior que é uma era nova no futebol. É uma coisa, é sempre difícil nós encontrarmos ali uma causa palpável daquilo que se passou, correu mal, digamos assim. Mas lá está, o Porto não teve uma primeira parte, lembro-me desse jogo, o Porto não teve uma primeira parte propriamente má. O Porto até conseguiu criar situações de perigo, lembro-me de uma flagrante do Soares, por exemplo. E depois, lá está, depois houve o tal erro do Marchesino, aquele erro no início da primeira parte, que lá está, há muito mérito da pressão ofensiva do Famalicão ali, mas há também de mérito na forma como o Marchesino aborda aquele lance, gera o golo. O golo cai um bocado do céu, no meu entender, ao Famalicão. O Porto tenta ser reativo, que lá está, é uma característica deste Porto, é uma equipa muito reativa, apesar de não ter demonstrado isso na primeira parte, porque foi uma equipa até conseguiu até, teve boa construção, foi até coesa, mas lá está, depois do gol sofrido, foi uma equipa reativa, acabou por não criar tantas oportunidades, usou o gol, digamos, conseguiu de facto o empate, mas 4 minutos depois o Pote saca aquele coelho da cartola, faz um golaço e acaba por sentenciar o jogo. Lá está, eu acho que é muito difícil encontrar o que é que falhou ao Porto. Eu acho que eventualmente poderia haver maior frescura, e lembro-me que o Sérgio Conceição nesse jogo não executou as substituições, na altura só se podiam fazer 3 e ele só fez 2, foi meter, lá está, foi a tática do desespero que já foi aqui mencionada no último episódio, que era com a entrada do Zé Luís e do Aboubacar, que ficaram, se não me engano, com o Marega. Eu acho que ele chegou a tirar os Soares. E pronto, e acho que o Porto aí, lá está, o Porto teve pouco critério depois do gol sofrido, e acho que isso acabou por, isso associado também ao bom futebol do Famalicão e à forma como o Famalicão explora bem as transições ofensivas, acabou por resultar no 2-1 que se verificou. Eu acho bastante também isso, que aquele erro monumental do Marchesino afetou bastante a equipa, embora a equipa do Porto tenha esse espírito de tentar lutar sempre e em todos os jogos. Rodrigo, achas que também que, para além de todos estes fatores que o Pedro falou, que o Porto se calhar não teve tanta sorte na finalização, sorte e mérito do Famalicão, neste caso do Defendi, que fez grandes defesas? Acho que, primeiro de tudo, não é um erro do Marchesino, acho que são 2. Acho que ele está muito mal posicionado no gol do Pedro também. Gonçalves. Não lhe quer tirar o mérito, porque é um excelente gol e ninguém o consegue parar quando ele arranca. Mas acho que ele está mal posicionado. Em relação à falta de eficácia do Porto, acho que o Famalicão teve muito bem defensivamente, querendo ou não, teve muito bem. E por exemplo, o Sérgio Oliveira, que para mim foi o homem do jogo, sem contar com o Defendia, com o Pedro, para mim foi o melhor do Porto. Tem 7 passos para finalização, claros. Uma encaixe que é o Marega, que vai isolado e consegue rematar contra o Defendi, que não pode falhar aquilo. Mas são muitas oportunidades desaproveitadas pelo Porto. Aquilo que o Pedro disse, acho que foi notório.
Sérgio Conceição também estava desesperado para chegar à vitória. Mas a defesa do Famalicão esteve mesmo muito forte e aguentou muito bem. Não só a defesa, mas também acho que um homem que foi fundamental para o Famalicão foi o Racic. O médio defensivo controlou muito bem Sim, concordo. aquela linha entre os defesas, ou melhor, os médios do Porto e o ataque estava lá sempre, e acho que foi uma chave, uma peça importantíssima para a vitória do Famalicão. Uhum. Quanto a essas substituições da tática de desespero, concordo perfeitamente com o que disseram, e o Sérgio Conceição utilizou de qualquer das formas, quer queiramos, quer não, mas uma resposta rápida dos dois, se calhar, não acham diferente, se calhar por o Marega ser um jogador que se calhar vai um pouco mais para a direita, Pedro? Sim, mas o Marega, lá está, ele vai para a direita, mas explora muito a profundidade. É um jogador que se encosta, não é propriamente um jogador que dê largura, é um jogador que parte da direita para o meio. Ou seja, tu aí tens um bocado, na minha opinião, tens aí um jogador mais de área do que propriamente um jogador que ofereça largura. Claramente. Rodrigo. Até porque, se não me engano, o Sérgio Conceição tirou o Danilo e o Otávio foi para o meio, para o Marega e para a ala. Acho que foi isso que aconteceu. E acho que outro jogador que também teve muito bem no Porto, para além do Sérgio Oliveira e do Corona que marcou o gol, foi o Otávio, que acho que é, para mim, dos melhores jogadores do Porto. Para mim, não sei se deveria ter acabado o jogo, mas pronto, vamos deixar essa conversa de lado. Mas acho que foi também uma peça importante, mas acho que o problema do Porto foi mesmo lá à frente, que ninguém conseguiu colocar a bola na baliza. Blanco, achas que também se calhar a ausência do Alex Telles pode ter feito a diferença com o Manafá a jogar a lateral? Sim, é óbvio que eu acho que nós uma vez até tivemos uma espécie desta discussão em off, que era sobre os laterais e os extremos do Porto. Mas é assim, é óbvio que ter um Alex Telles não é o mesmo ter um Manafá, e não sei porquê, mas o Sérgio Conceição parece gostar muito desse lateral e que deu boas cartas no Portimonense, mas no Porto parece que não está, não está à altura desse desafio, pelo menos. Eu acho que grande parte dos problemas do Porto estão nos corredores, não é muito no centro. Porque, por exemplo, Sérgio Conceição tem apostado muitas vezes em Corona na lateral direita. Eu acho que isso tira-lhe muito do dinamismo ofensivo que tem Corona. Porque ele cumpre a lateral direita, ele não cumpre defensiva, ele não é mau defensivamente, mas as cargas defensivas que oferem esse lugar tira-lhe muito o poderio ofensivo que o Corona nesta equipa do Porto poderia ter. Por exemplo, agora no jogo contra o Ave ele começou a médio direito, mas foi logo baixado para defesa direito, acho que foi logo pouco depois do começo da segunda parte, se não me engano, foi quando saiu o Tomás Esteves. Saiu pelos 60, sim. Sim, por aí. Pois, outro problema é o tal do Manafá, que é, por exemplo, para dar esse tal dinamismo ao Corona, antes da paragem, o Conceição meteu o Manafá à direita, Alex Telles à esquerda, Corona na direita. E, só que eu não percebo porque a Conceição continua sem apostar no Nakajima. Acho que... Agora não foi convocado sequer, até porque o Nakajima ficou em casa. Para cuidar da supostamente está infectada, não é? Sim, não está infectado, ele tem uns problemas e o Nakajima está a treinar em casa, por isso nestes tempos ainda não é opção. Sim, mas mesmo antes da paragem, sim. Sim, é algo que me escapava. Nestes momentos, eu acho que, por exemplo, o Benfica, os problemas não são nos laterais, porque os laterais dão muito dinamismo também aos extremos e dão muito apoio, explorando a profundidade. Se calhar o Porto, testando isso um bocadinho mais, não sei. Parece que o Porto, quando o Corona e o Alex Telles não estão a jogar bem ou não jogam de todo, o Porto fica totalmente apagado. E por exemplo, contra o Famalicão e contra o Aves, eles criaram bastantes oportunidades, algo que não aconteceu contra o Marítimo, só que não conseguem finalizá-las. É esse tal problema de finalização do Porto. Eu acho que isso da profundidade também é uma questão de... O Porto se calhar joga com jogadores que, por exemplo... Tanto o Tarabt, por exemplo, é um jogador que pega no jogo, mas se calhar conduz mais a bola que outra coisa. O Porto tem jogadores como por exemplo, com o Sérgio Oliveira, que tem muita qualidade de passe e a aproveita bastante bem. Por isso, se calhar, o Porto acho que tem um jogo
muito mais centrado no meio campo e não tanto Sim, um jogador, sim, claro, um claro. jogador nas aulas, até porque tanto o Luís Dias e o Corona quando joga a extremo, veio os dois muito para o meio. As laterais são inteiramente dos laterais do Porto. Ou Exatamente. seja, esse jogo interior que os dois extremos do Porto costumam ter também pode contribuir muito para que o jogo fique muito concentrado nesse meio campo. Sim, só que lá está, só fazendo aqui um ponto assim rapidamente. Por exemplo, como é que o Porto tem o jogo tão concentrado no meio campo e a principal arma contra o Aves foram cruzamentos? É algo que, Pronto, é algo que exatamente. escapa. É algo por que... isso. É isso, é a coisa dos laterais. Sim, ok, É que verdade. os laterais não podem ser os únicos a criar jogadas ofensivas Pronto, no mas plantel do no Porto. caso do Porto, por exemplo, o Alex Telles é dos jogadores que cruza melhor na liga, por isso é É um das ponto melhores forte. armas que É o dos Alex que cruza tem. melhor e também tem muito pulmão, por isso é coisa. Claro, Ele aguenta aquela lateral. mas o Porto joga num 4-4-2, sendo que são dois jogadores da defesa que criam os ataques, o que é que os outros 6 da frente estão a fazer? Porque finalizar não é, já percebemos. Portanto, lá está, é algo assim, incoerência de Claro, querer jogar pelo mas- meio, só que depois aposta sem cruzamentos. Mas principalmente no 1 para 1, o Luís Dias e o Otávio, que se calhar nessa segunda linha de 4 eles estão a jogar mais nas aulas, eles aparecem muito nas laterais também, não é apenas no meio E são campo. fortíssimos, no 1 para 1. Sim, sim, claro. dos dois, esse jogo interior dos dois jogadores, eu acho que acontece mais numa primeira fase de construção de jogo. Quando o Porto chega à área adversária, tu vês muitas vezes o Luís Dias e o Otávio até a pedir bolas quase na linha de fundo. Por isso, sim. A questão, eu acho que, pá, se não se importa, eu queria Força, também força. entrar aí Diz. nessa questão do Porto ter largura ou não largura. Eu acho que o Porto tem largura, mas essa largura é sobretudo, é mais oferecida pelos laterais do que propriamente pelos alas da zona central do terreno, digamos assim. Porque o Otávio, se nós formos a ver bem, o Otávio é um médio, é mais um médio interior direito, porque o Otávio é aquela peça que faz com que o 4-3-3 possa passar para um 4-4-2 ou que um 4-4-2 possa passar para um 4-3-3, porque ele Exatamente. encosta na ala ou então faz terceiro médio. Ou seja, o Porto tem como estavam a referir, tem essa procura pela largura e pelo cruzamento. E teve, particularmente no jogo contra o Aves, mas o jogo com o Aves era um jogo com as suas particularidades, que estava a enfrentar um adversário com 3 centrais e com uma data de jogadores lá atrás enfiados, uma densidade 11. populacional incrível. É uma aspectos ali muito particulares desse jogo, do que toca ao Aves, e em relação ao Otávio, o Otávio é um elemento que eu vejo como mais um jogador que parte da ala para o meio do que propriamente da meio para a ala. O Luís Dias é um jogador que tanto pode ir por um lado como pelo outro, é um jogador mais imprevisível e oferece mais valências ao Futebol Clube do Porto. Aliás, eu lembro-me de ver situações em que ele pegava na bola e furava por ali e criou ocasiões dignas de Há lá um lance registro. na área do Famalicão, em que ele deixa 3 ou 4 para trás. Exatamente, e lá está. Eu acho que o Luís Dias neste momento é os jogadores em melhor forma neste Futebol Clube do Porto. Pode muito bem ser um elemento diferenciador neste tipo de jogos em que as equipas estão mais fechadas. E sim, há essa largura, mas lá está, eu acho que o Otávio não é tanto um jogador que ofereça largura, é mais um jogador interior, e o próprio Luís Dias, aí sim, poderá eventualmente oferecer. Este Alex Telles é um jogador que joga muito mais por dentro do que se não jogar o Alex Telles. No caso do Deixa-me só dar Otávio, aqui. só uma pergunta para o Pedro. No caso do Otávio, não concordas que se calhar é um jogador que tem muitas fases diferentes no jogo, primeiro, mas depois, se calhar, numa última fase de jogo, ou seja, quando o Porto já está muito perto da área do adversário, eu acho que é muito um jogador que, para além de fazer passe em retura e tudo isso de um médio, que procura muita profundidade e que se calhar também numa fase mais de pressão e num momento defensivo também é logo dos primeiros jogadores a pressionar.
Eu acho que ele é mais do que procurar a profundidade, ele é dos jogadores que mais solicita a profundidade, isto é, vai à busca do Marega, o Marega é fortíssimo nesse aspecto, e vai à procura também eventualmente do Soares ou de quem quer que seja a referência ofensiva. Portanto, mais do que ele procurar a profundidade, isto é, ele próprio ir procurar a profundidade, ele solicita a profundidade através desses passos que estavas a falar, passos de ruptura, que ele é muito bom. E assim, em relação ao Otávio, ainda bem que faz essa pergunta, agradeço-te, porque é de registrar também a evolução tática que ele veio registando desde que o Sérgio Conceição assumiu o comando do Futebol Clube do Porto. Ele tem tido, eu lembro que ele era um jogador quase anárquico, era um miúdo com muito talento, mas acabava por se perder nesse mesmo talento. E às vezes há em alguma irreverência. Com o Sérgio Conceição tem tido muita disciplina, está a evoluir muito e é um elemento que dá uma maior versatilidade a este Futebol Clube do Porto. Rodrigo, o que é que ias dizer? Eu ia dar dois aspectos de estatística, mas acho que são muito importantes. O Famalicão comete 22 faltas ao longo do encontro, um número, digamos, alto de faltas, e vê apenas, de jogadores de campo, o defendi viu o amarelo, mas por outras razões, os jogadores de campo veem apenas 3 amarelos, e apenas 2 deles a defesa. O Alex Senteles, o Noyan Pérez e o Tony Martínez. Ou seja, foi uma equipa que soube fazer as faltas no momento certo. E acho que isso é muito importante e mostra a inteligência e a qualidade deste Famalicão. Um aspecto que acho que foi muito negativo para o Porto, vocês estão a falar da questão da profundidade do Porto, são os passes verticais, a verticalidade, e que Marega oferece muito. E acho que o Porto acertar apenas 68% desses passos é muito mau quando tem um jogador como o Marega, possante como ele é lá à frente. Passando agora para o jogo do Marítimo, começar pelo Blanco. Achas que a falta do... Ou melhor, o Corona ter subido no terreno com o Manafá lateral direito contribuiu para este resultado, o único resultado positivo nesta retoma do campeonato? É sim, pode ter sido o jogo em que o Porto criou menos, mas isso também deve-se à coesão tática defensiva do Marítimo, e com coesão tática eu quero dizer pôr o autocarro. E se bem que puseram muito menos do que o Aves, obviamente. Mas sempre com aquela tática dos 3 centrais, que foi muito utilizada pelos adversários do Porto nestes últimos jogos. Sim, exatamente. E aliás, isso prova-se pelo facto de até foi o Corona a marcar o golo de uma posição ali, assim, mais para a direita da grande área, posição em que ele provavelmente não estaria se estivesse a jogar a lateral, porque ele está mesmo no meio dos defesas, está mesmo lá no meio da confusão. E consegue sacar aquele remate, que é um bom golo. Não tenho a certeza que se ele queria fazer o remate mesmo assim, mas acho que não, eu acho que era óbvio que ele queria mandar à baliza, só não sei se queria fazer assim. Mas eu acho que sim, eu acho que foi algo decisivo na vitória do Porto, porque assim, se fossem outra vez pelos cruzamentos como foram contra o Aves, eu acho que o Porto não ganharia ao Marítimo. Só uma nota que o Sérgio Conceição lá se vingou do Marítimo, porque na primeira jornada ele tinha tido muitas críticas e até disse que não queria saber muito delas, dando um eufemismo. E pronto, tem aqui a sua chamada vá vingança. Pedro, queria também saber a tua opinião, para além de como é que achas que o Porto jogou contra o Marítimo, mas também a tua opinião, não sei se viste o jogo, principalmente a segunda parte, mas da entrada do Fábio Vieira, foi a estreia de um jogador da formação do Porto. Vi, eu tenho visto os jogos dos 3 grandes, pá, e está tudo lá. Eu faço sempre os rescaldos para o 120. Lá está, já vi os jogos antes, então vejo na mesma, mas só que desta vez faço o rescaldo e pronto, lá. Agora faço aqui uma publicidade sem fazer à vontade, que é conteúdo de qualidade. Peço desculpa. Mas estavas-me a perguntar pelo Fábio Vieira, certo?
Vieira, né? Acho que o Fábio Vieira entrou muito bem no jogo, sim, sim, sem dúvida. Eu acho que o Fábio Vieira fez o que muitos dos jogadores não tinham feito até então, do Futebol Clube do Porto, que foi conseguir penetrar a defensiva do Marítimo, que foi estranhamente uma defesa a 5. Foi uma defesa a 5, mesmo depois de ter sofrido o primeiro gol. O José Gomes Sim. manteve aqueles 5 lá atrás, muito fechadinhos, um bloco muito compacto e que saía muito poucas vezes e muito pela certa, criou situações de perigo. Atenção, o Maeda tem duas Lameira ainda na primeira parte, como que em reação, a bola chega até a bater no poste, se não me engano, e pronto, o Maeda teve essas ocasiões, por exemplo, e o próprio Marítimo teve um futebol foi estranhamente, encostou-se estranhamente à sua própria área, ou então não conseguiu sair. Aí também podemos dar mérito ao Futebol Clube do Porto pela pressão ofensiva que possa ter. A mim parece mais que há aqui de mérito do Marítimo do que propriamente mérito do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto não fez uma exibição brilhante, claro que não. Acho que estava muito longe de mostrar o melhor de si. O gol de Corona acaba por, se calhar, maquilhar um pouco aquilo que o Futebol Clube do Porto viria a demonstrar caso isso não tivesse acontecido. Acho que esse gol salvou a equipa eventualmente de um resultado embaraçoso. Eu acho mesmo isso, porque aquilo que o Porto produziu neste jogo em casa foi muito pouco, foi muito parco para aquilo que se exige a um candidato ao título. E este jogo, apesar do Porto ter ganho este jogo, eu acho que este jogo se calhar até foi o menos bem conseguido dos orientados por Sérgio Conceição. Concordo a 100%. Também acho que não foi nem de perto os melhores jogos do Porto. Quanto ao Fábio Vieira, ele entrou pelo Marega, e se calhar não com tanta velocidade como o Maliano costuma fazer, mas também procurou muita profundidade, principalmente naquele lance que rematou à baliza, que foi uma defesa apertada do guarda-redes do Marítimo, o Charles, exatamente. Miguel, deixa-me só aí acrescentar só uma coisinha, é que o Sim, Fábio força. Vieira entrou já com o Marítimo um bocado, como direi, desgastado, não é? Então Sim. teve mais espaço para poder mostrar o seu futebol. Não é que isso tire mérito como ele se exibiu, mas acho que é importante também realçar, e é justo também fazer para não queimar uma arega. Sim, claro, não, também não era essa a minha intenção. Sim, eu sei. É só para fazer isto. Sim. Rodrigo, achas que a ausência do Otávio notou-se neste jogo, quanto também se calhar mais à qualidade de jogo? Bem, tu acabaste-me de ler a mente. Eu ia falar precisamente do Otávio, que acho que poderia ter sido um jogador muito útil nesta partida. O Blanco queixa-se muitas vezes de ver o Corona na lateral direita, mas eu sinceramente, se não é o melhor defesa direito da liga neste momento, não sei quem é. Para mim, o Corona neste momento é o melhor defesa direito da liga. É O verdade Rafael que Camacho, pá. é verdade que ainda comete alguns erros, principalmente a nível de posicionamento, quando é chamado a defender mais no centro. Isso viu-se contra o Famalicão, porque o Pedro Gonçalves começa a furar e o Corona demora muito até fechar, mas acho que está a fazer um excelente trabalho lá e acho que o Otávio poderia ter sido lançado no lugar do Manafá, ou seja, baixar o Corona e meter lá o Otávio, e acho que era um jogador que poderia ter ajudado e muito ao Porto a romper a linha defensiva do Marítimo. O Fábio Vieira, acho que tem-se dá muito mérito, acho que entrou muito bem. Desequilibrou, como tu disseste, o Marítimo, em pelo menos uma oportunidade, em que o Charles faz a tal defesa apertada, vá. E acho que está ali um miúdo muito bom. O Porto deve ter agora alguma coisa com Fábios, porque estão lá duas joias, os Fábios, em ascensão, e acho que neste final de campeonato podem ajudar muito o Porto. Só mais um ponto de destaque. Antes da expulsão do Alex Telles,
o Sérgio Conceição ia apostar em mais 2 jovens, o Vítor Ferreira e o João Mário, este segundo que iria fazer a sua estreia. Mas o Alex Telles foi expulso aos 85 minutos e por isso acabou por entrar o Diogo Leite, mas espero que o Vítor Ferreira acabou por entrar no jogo contra o Aves, o João Mário espero que ainda tenha a sua oportunidade. É que Passando, o Vítor Ferreira, acho que do pouco que vimos até agora dele, acho que, se não me engano, só jogou contra o Académico de Viseu, para a taça, não foi? já fez mais jogos, Ok. Mas pelo menos assim que eu me lembro, acho que foi titular nesse jogo. E acho Sim, que sim. é uma boa solução para mim, e acho estranho acontecer isto, é o Uribe estar no banco. Acho que o Danilo esta época está um pouco apagado. O Sérgio Oliveira não. Está muito bem o Sérgio Oliveira esta época. E acho que o Uribe era bem capaz de entrar no lugar do Danilo ou o próprio. Acabei de me esquecer do nome dele, que vamos falar dele. Eh, do Vítor O Ferreira. Fábio Vieira? Não, O não, Vítor do Ferreira, Vítor ok. Ferreira. Acho que Ok. poderia encaixar bem neste meio campo do Porto e acho que, pelo menos aquilo que tenho visto, acho que os jogadores, quando vêm das camadas jovens, acho que querem dar tudo para se afirmarem na equipa principal, coisa que Uhum. estamos a falar da tal arrogância do Benfica e da falta de atitude dos jogadores, e acho que não que isso aconteça no Porto, que acho que os jogadores do Porto têm muito mais garra que do Benfica, mas acho que essas ganhas, como os jogadores da formação vêm, podem contribuir muito para o sucesso dos clubes. Uhum. Agora passando para o jogo do Aves, que também pegando nessa mudança dos 11, que foi um jogo também muito atípico. Pedro, posso começar por ti. No caso, eu penso que foi um dos melhores jogos do Porto, mas achas que estas mudanças todas no 11, com a entrada de Diogo Leite para a esquerda, Tomás Esteves também a fazer a sua estreia na Liga, a lateral direito, e depois a introdução, como o Rodrigo estava a dizer, do Uribe no meio campo, achas que fizeram a diferença para se calhar o Porto não chegar ao golo, ou o que é que faltou mais? Eu acho que o Aves também foi bastante competente lá atrás e eu acho que o Porto começou por produzir muito e bem. Aqueles primeiros minutos acho que pronto, é o Futebol Clube do Porto que os adeptos estão à espera e é o Futebol Clube do Porto o candidato ao título, sem dúvida alguma. Uhum. Mas lá está, o Aves foi-se fechando, teve ali o Diakité e o Boato, foram 2 jogadores que tiveram inspirados particularmente, e claro, o Fábio Simone que fez uma exibição estrondosa e opôs-se já não me lembro, eu sei que lhe dei o destaque, eu não me lembro quantas defesas é que ele fez, mas devem ter sido, não sei se foram 6, 7, foi por aí. Lembro que foi Sim. isso. Foram muitas decisivas. Sim, 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 eu lembro de uma, por exemplo, ao Marega que eu vi ele impediu. Portanto, lá está, o Futebol Clube do Porto apanhou também uma equipa mais retraída do que o normal, até mais retraída do que o Marítimo, por exemplo, e acabou por acabou por não conseguir criar situações. Ainda assim, teve essas situações. Lá está, foi por exemplo, tivemos às vezes o Luís Dias a explorar terrenos mais interiores, houve o próprio Uribe também era às vezes municiador de jogo, ou seja, não acho que as alterações tido um impacto propriamente dito na forma de jogar da equipa, um impacto negativo, aliás, se tiver um impacto foi exatamente positivo, e lá está, Uhum. o Tomás Esteves fez um bom jogo, acho que tem sido até fez um jogo competente, não acho que tenha sido, claro que não é um jogo extraordinário, mas acho que fez um jogo competente, o próprio Diogo Leite surpreendeu-me ali na lateral esquerda, acho que também fez um bom jogo, mas lá está, também não ofereceu a tal largura que nós já temos falado, Claro. e até pelas características dele, mas acabou por fazer também um jogo competente, ambos os miúdos tiveram um bom jogo, fizeram, e acho que pronto, este Futebol Clube do Porto pode ser o protótipo daquilo que de uma onda de vitórias, eventualmente, que possa surgir no futuro a breve prazo. Uhum. Rodrigo, achas que também
por isso mesmo que o Pedro estava a falar da largura. O Tomás Esteves é um jogador que já na formação fazia isto muito, que é mesmo ser lateral direito, ele vem muito para o meio e não está a jogar a média direita ou extremo direito. Mesmo a lateral, ele vem muito para o meio com a bola controlada. Achas que se calhar um apoio mais fundamentado, digamos assim, na lateral direita teria feito a diferença neste jogo? E já agora também num ponto que ainda não toquei, na saída do Danilo do 11. Uhum. Posso começar pelo Danilo. Acho que o Sérgio Conceição fez bem. Acho que o Danilo não estava a ser o Danilo que já se mostrou tantas vezes e que o levou até à seleção. E acho que é verdade que o Uribe também não fez um jogo muito bom, por isso, se não me engano, entrou o Vítor Ferreira para o lugar dele, não foi? Para o lugar de quem? Do Uribe. Para o lugar do Uribe entrou o Soares. O Vítor Ferreira entrou depois para o lugar de Zé Luís. Ok. Então, mas acho que em vez de o Vítor Ferreira ter entrado para o lugar do. Disseste quem? Desculpa. Do Zé Luís. Do Zé Luís, acho que poderia perfeitamente ter entrado para o lugar do Uribe. Ou seja, que o Uribe é um jogador que destrói mais. E acho que daí ter entrado no lugar do Danilo. E acho que o Vítor Oliveira é um jogador com mais classe, consegue levar a bola mais para a frente. Mas eu gosto muito do Uribe, eu gosto da maneira como ele joga. E aquele 2-0 com o Porto venceu na Luz na primeira volta, acho que foi um jogador fundamental e Para não mim, o queria melhor em tirar. campo. Exatamente, ele estava em todo o lado, conseguiu recuperar não sei quantas bolas, tem uma leitura de jogo fantástica e acho que o meio campo que o Porto apresentou neste jogo, Sérgio Oliveira, Uribe e Otávio, numa zona mais central, acho que para mim é o meio campo ideal. Depois dar assim oportunidades ao Vítor Ferreira também, no lugar do Uribe, porque acho que o Sérgio Oliveira para mim foi o melhor nos 3 jogos, foi o melhor em campo nos 3 jogos, tem posições muito bem concebidas. E o Otávio é um jogador que dá outra qualidade, outro toque ao Porto. Em relação ao Tomás Esteves, acho que ele faz muito bem em vir para o meio, mesmo deixando a ala direita mais desprotegida, até porque ele, ao dar esse apoio mais central, ajudou nesta estatística que o Porto conseguiu apenas ter 4 cruzamentos em 27. Ou seja, apenas 4 cruzamentos foram bem sucedidos em 27 ao longo de todo o jogo. E este apoio mais central que o Tomás Esteves dá, e uma equipa que tem, digamos, o autocarro, digamos não, porque foi o que aconteceu, tem o autocarro à frente da baliza, e quanto mais perto do meio estamos, mais fácil é marcar. Portanto, esse apoio centralizado que o Tomás Esteves dá, acho que é muito importante. Só mais 2 notas, uma para o Diakité, que até ao minuto 70, e o Pedro já tinha frisado a sua importância na defensiva do Aves, ele tinha 13 ações defensivas, ou seja, alívios, cortes, tinha 13, ou seja, foi um jogador muito importante e acho que o Zé Luís teve bastante dificuldade. Ele também esteve muito sozinho na frente, na minha opinião, quando esteve em campo. Outra foi, além da defesa do penalti, foi a grande defesa do guarda-redes do Aves ao remate do Sérgio Oliveira. Acho que é uma excelente defesa, um remate que o Sérgio Oliveira faz por volta do minuto 80, que é literalmente uma bomba, tentou resolver à Giovana, a Bruno Fernandes, mas o guarda-redes estava muito inspirado. E ainda fez aquela defesa no fim do jogo do remate do Marega, por volta dos 94, se não me engano. Blanco, voltando a uma coisa que já foi muito falada aqui, que é da tática de desespero. O Sérgio Conceição voltou a pôr o Abacar, o Soares e o Marega. Achas que não é que não tivesse resultado, porque claro que era preciso mais presença na área para tentar resolver o jogo, mas porque é que estas soluções não resultaram para acabar com o jogo? É assim, eu acho que a imprensa anda a fazer um muito mau trabalho, porque é claramente o Bruno Lage e o Sérgio Conceição andam a jogar FM juntos, andam a trocar ideias,
e isso não passa nada cá para fora. É assim, lá o Porto, devido a atacar muita profundidade de Marega e depois os outros tais pontas de lança, muitas vezes submete-se à bola para a frente ou muitos cruzamentos. É óbvio que neste jogo também temos de dar o mérito à defesa do Aves por pôr o autocarro, né? Mas epá, pronto, meteu bem. Diego Simeone estaria muito orgulhoso. E depois lá está. Tal como diz o Nuno Manta Santos, jogar contra o Aves é muito complicado. E pelo menos quando metem o autocarro. E essa tal tática de desespero do Porto não funcionou pelo mesmo motivo que não funcionou do Bruno Lage, porque é muito desequilíbrio. Acho que é isso, que não há equilíbrio para criar bem jogada de forma a que os tais 3 pontas de lança funcionem. Isto não é FM, isto não é quantos mais avançados, mais chances temos de marcar. Isto não é bem assim. Uhum. Oh, Blanco, deixa-me só dar uma nota. Eu percebo aquilo que o Bruno Lage e o Sérgio Conceição tentou fazer. Então, 11 jogadores lá atrás, ou seja, tu não precisas ter muita gente para defender. E quanto mais malta lá à frente, é verdade que se podem atrapalhar uns aos outros, e na minha opinião, os pontas de lança do Porto são melhores que os do Benfica no geral. Mas acho que é legítimo ele tentar isto. Ou seja, e tirar o Tomás Esteves para baixar o Corona, também percebo que é para ainda mais malta ir para a frente. Uma das alterações que eu não percebi foi, por exemplo, ele tirar o Diogo Leite. Ou seja, o Porto não precisou defender, sejamos sinceros. O Aves teve 0 remates enquadrados com a baliza e acho que tirar o Tomás Esteves, acho que não fez tanto sentido como, por exemplo, tirar o Diogo Leite. O Tomás Esteves, como tu disseste, Miguel, dava profundidade à equipa. O Diogo Leite não saiu. Exatamente, é o que eu estou a dizer. Sair o Diogo Leite. Achas que devia ter tirado o Diogo Leite? Exatamente, em vez do Tomás Mas Esteves, o Diogo Leite não, mas o estava a fazer um bom jogo. O Tomás Esteves estava mal fisicamente, não foi bem por opção técnica. Ok. Mas sim, eu percebo o que estás a dizer, sim. Pela questão de mais malta para a frente, porque quantos mais tiverem a atacar os 11 que estão a defender, na minha opinião, é melhor. Agora, tem-se a ter critério, coisa que o Benfica e o Porto não tiveram quando apostaram nesta tática de desespero. Uhum. Bem, passando agora rapidamente para os 11, ou melhor, o 11 que o Porto deveria alinhar nas próximas jornadas. Posso começar eu assim rapidamente. O Marchezinho penso que é indiscutível, apesar dos erros que tem cometido. Continua a ser o dono da baliza. Na lateral esquerda, Alex Telles. Centrais, Pepe e Mbemba. Na lateral direita, eu espero que o Sérgio Conceição continue a apostar no Tomás Esteves, porque é um jogador no qual eu tenho muitas esperanças. No meio campo, muito complicado, tenho sempre muitas dificuldades a escolher jogadores para o meio campo do Futebol do Porto, porque são muitos e com qualidade. E tenho pena porque se calhar não vou apostar em tantos jovens como queria, mas na esquerda Luís Dias, na direita Corona, no meio campo olha, vou reformular até. Eu até punha num 4-3-3 com o Danilo Pereira, o Sérgio Oliveira e o Vítor Ferreira, Luís Dias na esquerda, Corona na direita e à frente Zé Luís. Pedro, o que é que achas? Eu faria também a distinção entre os jogos mais teoricamente mais complicados e aqueles mais acessíveis. O Porto vai enfrentar o Sporting e o Braga até a final do campeonato. Nesses jogos eu se calhar utilizaria um 4-3-3 com o Uribe, Danilo Pereira e Sérgio Oliveira, ou seja, ali um meio campo mais reforçado. Sim. Com o Luís Dias na esquerda. Eu prefiro Zé Luís ao Soares. Eu também. Mas portanto colocaria sempre o Zé Luís na frente de ataque. À direita o Corona. E pronto, a linha defensiva seria igual àquela que tu disseste, isto nos jogos mais complicados. Nos jogos em que há uma maior liberdade, e maior liberdade não, é contra adversários teoricamente mais acessíveis. A linha defensiva mantém-se. Esteves, Mbemba, Pepe, Alex Telles, Marchezinho na baliza. Depois eventualmente o meio campo, aí é que pronto, aí já residem mais dúvidas. Entendo as tuas dúvidas porque também são as minhas. Eu eventualmente colocaria o Danilo,
mais estruturado por estar mais identificado com a equipa numa posição mais recuada, ou seja, o Oliveira se calhar a distribuir jogo e tendo Corona sobre um dos flancos e Luís Dias sobre o outro. Na frente de ataque, aí colocaria Marega e Zé Luís. Rodrigo? Então, o meu seria. Eu sei, Rocha, que gostas muito do Marchezinho, mas um jogador que obviamente todos temos direito a dar erros, como ele deu, por exemplo, contra o Famalicão. E eu acho o Marchezinho um bom guarda-redes. Não quer dizer com isto que ele não seja. Acho um excelente guarda-redes e acho que é o guarda-redes com um dos reflexos mais rápidos da liga. Mas eu começava a apostar e muito num guarda-redes de muita qualidade que o Porto lá tem, que é o Diogo Costa. Sim, mas eu adoro o Diogo Costa. Se fosse por mudar pelo Diogo Costa, não... obviamente que se calhar o Marchezinho tem mais experiência, mas não ficava chateado se o Diogo Costa entrasse. Eu acho que é começar a apostar nele, porque está ali um guarda-redes de muito futuro. É verdade, por exemplo, agora não me recordo se foi contra o Guimarães ou contra o Braga na Taça da Liga, em que ele não esteve assim, Guimarães, que ele não teve assim muito bem, e até ainda hoje há discussões sobre o possível gol do Guimarães aos 90. Mas eu começava a apostar no Diogo Costa. Depois a defesa com o Alex Telles na esquerda, Pepe Mbemba no meio, Corona na direita. Depois no meio campo, na esquerda, o Luís Dias, acho que não há muita discussão. No meio, o Uribe ou Vítor Ferreira, Sérgio Oliveira e Otávio. Na direita, Marega e Zé Luís, ponta de lança. Punhas o Otávio então um médio mais avançado? Sim, um 10, mais assim. Acho que o Blanco? Otávio é imprescindível. Sim, eu percebo. Blanco. Então, eu vou por Marchezinho. Percebo que o Rodrigo está a dizer Diogo Costa, mas acho que nesta fase de campeonato é preciso alguém com experiência. De direita vou pelo Tomás Esteves. Depois o meio Pepe Mbemba, na esquerda Alex Telles. E neste caso eu acho que o que faria, se calhar, mais sentido para o Porto seria um 4-2-3-1. No sentido em que os dois médios mais recuados seriam Uribe e Sérgio Oliveira. Na direita, o Corona. Na esquerda, o Luís Dias. O tal 10, o Otávio. E ponta de lança, eu diria o Marega. Porque tem aquela... Ok, óbvio que o Marega não é o jogador mais tecnicista de sempre. Mas dá aquela profundidade que às vezes pode destrancar um jogo, nesse sentido. E marca com os pitons, não é, Blanco? Exatamente. A recepção, que é um golo, e pronto, é isso. Bem, estamos a chegar ao final do podcast e, como sempre, o Blanco tem um facto. Então, neste sábado o Shakhtar tornou-se tetracampeão ucraniano, mas o facto é que tetracampeão, ou seja, foi campeão nas últimas 4 épocas, e nessas 4 épocas quem teve no comando técnico do Shakhtar foi sempre um treinador português. Os 3 primeiros anos de Paulo Fonseca, que neste momento está na Roma, e agora sob o comando técnico de Luís Castro. Queria já agora deixar só uma nota de parabéns ao Luís e à equipa técnica, que também contém alguns portugueses, pelo feito na Liga Ucraniana. Ele tem feito um grande trabalho lá na Ucrânia. Exato. Exatamente. E acho que cada vez mais há melhores treinadores portugueses e que estão a dar frutos no estrangeiro. Por exemplo, o Nuno Espírito Santo, que falámos há uns podcasts atrás, está a fazer um excelente trabalho nos voos. Acho que cada vez há mais e melhores treinadores portugueses. Sim, exatamente. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do podcast Hispaneca. Pedro, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigado, Epa. Obrigado por convidar. Mais uma vez, passem pela página do Pedro. É conteúdo sobre futebol de muita qualidade. Passem também pelas nossas redes sociais, Instagram e Twitter, username Hispaneca. De resto, podem ouvir o nosso podcast, se não gostarem da plataforma que estão a ouvir agora, Spotify, iTunes, YouTube, entre outros, sendo estes os principais. Espero que tenham gostado e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol!